Então vamos lá. Queria falar um pouquinho sobre, a gente falou sobre fundamento de autoridade, agora eu vou falar sobre autoridade sobre as trevas, que inclusive é o tema desse livro que nós escrevemos. As pessoas normalmente me perguntam assim: pastor, aonde está o diabo? Você trabalha nessa área de libertação, onde é que está o diabo, pastor? Está na terra? O diabo está no inferno? O diabo está rodeando a terra? O diabo está em volta do crente, bramando como um leão, a quem possa devorar? Onde é que está esse sujeito? Bom, a resposta é muito simples. O diabo está nas trevas. O diabo, ele não é rei das trevas, porque um dia esse ser foi anjo e perfeito, mas quando ele se rebelou e tentou tomar um lugar que não era dele, ele foi lançado no inferno. O que é um demônio, gente? É um anjo fora de posição, é um anjo fora de lugar. Ele deveria estar num lugar e ele desejou no coração estar acima de Deus e colocar o seu trono numa posição em que ele se tornasse semelhante ao Altíssimo. O que é um demônio? É um anjo fora de lugar. Você quer ver a tua casa virar um inferno? É um pai que não quer ser pai. É um pai que não assume o dever e a autoridade de pai, de sustentar a casa, de proteger a família, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Quando um pai não consegue tomar a posição de pai, a vida dentro de casa se torna um inferno. Quer ver a tua casa ficar um inferno? É quando o filho quer mandar no pai. Adolescente mandando no pai. Adolescente é criança. Entenda o que eu vou dizer. Adolescente, não, eu sou pré-adolescente, agora está tendo uma outra... Estamos fragmentando ainda mais a infância. Adolescente é criança, não é maduro. Ele não tem ainda discernimento para tomar decisões. E o que eu percebo é que numa casa onde o pai, onde a mãe são governados pelos filhos, ali há um processo de infernização, se eu posso usar essa expressão, do lar. Quando é que uma família, uma casa se torna um lugar diabólico? Quando a mãe quer ser o pai. Quando a mãe quer dar a direção. Quando a mãe quer se posicionar como aquele sargentão que manda e tem que me obedecer. Você inferniza o lar. Nós temos papéis muito bem definidos biblicamente. Lavar a louça é coisa de homem ou de mulher? Dos dois. Gente, lá em casa, quem passa a roupa quando a moça não vem sou eu. Você quer melhor para passar roupa do que um homem que foi do quartel a vida inteira? Gente, a minha farda era impecável. Você pode ver que essa camisa não fui eu que passei. Se eu tivesse passado. Mas isso não é papel nem de homem nem de mulher. Quem cozinha em casa? Não, quem cozinha em casa é quem sabe cozinhar. Se a senhora é um desastre na cozinha, deixe o moço cozinhar, senhora. Deixe o filho cozinhar. Agora, qual é o papel verdadeiro do homem? Proteger. O homem é protetor. O homem dá direção. O homem é aquele que ama. Qual é o papel da mulher? Aglutinar, trazer para perto. Já viu como é que a gente faz no domingo? Domingo vai almoçar onde? Na casa da vó. E o vô, coitado, vô não existe?
É que o papel da mulher, qual é? É um papel de amar, de trazer para perto, de manter a família unida. O homem dá direção, e a mulher é aquela que mantém todo mundo junto, numa só fé, numa só linguagem, numa só palavra. O papel da mulher é manter a gente junto. O papel do homem é lançar aquele guarda-sol, aquele guarda-chuva protetor sobre a família. São papéis muito claros na Bíblia. O que a mulher quer fazer? Não, a mulher, aqui meu marido é um banana. Aqui quem manda sou eu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E ela acaba tomando um papel de rebelião. Porque ela não concorda com a direção que o marido está dando. E aí a casa vive num ambiente de confusão. Ele vai tolerando. O homem vai suportando até que chega uma hora que ele explode com vocês. Não aguento mais isso. O papel da submissão. Eu, por exemplo, já fui comandante e já fui subcomandante. Qual é o papel do subcomandante? Qual é o papel do submarino? O submarino é aquele que anda debaixo da água, não é isso? O subcomandante é aquele que dá o sustento do comando. Então, por exemplo, você é mulher. O teu marido, ele tem dado uma direção. Quem é que dá o sustento dessa direção? É você. É você que dá. Então, se eu pudesse comparar a mulher com alguém aqui nessa igreja, a mulher é como essa coluna aqui, ó. Vê essa coluna aqui? Isso aqui é a mulher. Esse teto que está protegendo a gente desse frio louco que faz aqui. Esse teto está submisso a essa coluna aqui. Eu só alcanço vitória na minha vida porque a minha mulher me sustenta. Porque tem momentos que você fala assim, eu vou desistir, não vai dar, eu não quero. Vai sim, eu estou contigo. Se você for uma só na direção do seu marido, a sua casa vai ser o céu. Não significa que o seu marido vai tomar todas as decisões certas. E é por isso que você que é marido tem que ouvir a sua esposa. A sua melhor amiga é sua esposa. Quando ela estiver falando com você, amorzinho, não faz negócio com esse sujeito. Foge desse negócio. Não, olha, você está entrando numa furada. Querido, Adão, olha para mim, Adão. Acredite na Eva. Acredite nela. Deus olhou para Adão e falou, sabe o que para Adão? Não é bom, sozinho não dá. Não é bom que o homem esteja só. A solidão, ela foi suprida. O casamento veio para trazer, para acabar com a lacuna da solidão na vida do sujeito. Não é bom viver só. Esse negócio de solidão não presta. E aí Deus falou assim, tem que fazer uma ajudadora. Deus olhou para Adão e falou assim, não vai conseguir não. O cara não vai conseguir. Eu tenho que dar para ele alguém que o auxilie, alguém que o sustente. A mulher, como companheira, ela recebe um nome que é dado ao Espírito Santo de Deus, alguém que está do lado, um advogado. Esse é o papel da mulher. Agora, quando o marido recebe uma direção e vai naquela direção, aí você que é a mulher, se você se rebela, e se você leva os seus filhos a se rebelarem contra o seu esposo, você está criando filhos rebeldes. Eles vão crescer. E quando eles crescerem, eles não vão mais querer obedecer. Porque viram a mãe se rebelar contra a autoridade do pai. Isso inferniza a casa. O que eu fiz de mal? Bom, o que você fez de mal foi que você nunca disse não. Deus não diz sim para a gente. Imagina se Deus dissesse sim para tudo que a gente fizesse. Você pega a lista de pedidos de oração, o que está lá em número 1, se a pessoa não está doente, é dinheiro. O topo da lista de oração, estou precisando de dinheiro, é o topo.
Imagina se todo crente vive por fé, não vive por fezinha. Não é isso, gente? Crente não faz aposta na loteria. É isso ou não é, gente? É. Agora imagina um monte de crente orando para acertar na loteria. Já parou para pensar? Quem vai ganhar isso aí? Escute. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando que a autoridade, ela é protetora, não é isso? Olha o que eu vou dizer para você agora. A melhor coisa que tem é você viver debaixo de autoridade. É que nós aprendemos que a autoridade, que são os governos malignos, perversos, corruptos, injustos, são ruins. Mas por princípio, estar debaixo da autoridade é algo que me protege. Jesus, ele chora, ele vai diante de um monte lá chamado Scopus. Ele olha, se você não foi para Israel, um dia, ore a Deus para você ir. Fala, pastor, mas eu não tenho dinheiro nem para ir daqui para Goiás. Quanto mais para Israel. É por isso mesmo que você tem que crer no milagre. Porque o milagre funciona para quem quer milagre. O dia que você quiser comprar a tua passagem, tu compra. Mas o dia que você não tem dinheiro, você pede um milagre. Gente, você tem 50 mil e quer um carro, compra o carro. Milagre já aconteceu. Você tem 200 mil e quer uma casa, compra a casa. O milagre já aconteceu. Agora, se você deve 50 mil e precisa de um carro, aí só um milagre. Se você deve 200 mil e precisa de uma casa, aí só um milagre. Por que que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos simples? Porque o simples não tem vergonha de pedir. Eu não tenho mesmo. O não já está aqui dentro. Aqui o não, aqui ó. Não está aqui no bolso. Então eu peço para Deus que não se cansa de me dar. Mas o que nós estávamos falando mesmo, que eu já me perdi? Estávamos falando sobre um só, pelo amor de Deus, uma pessoa só. Sobre Israel. No Monte Scopus, Jesus chega e chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar aqui debaixo das minhas asas. Eu quis que você ficasse na minha autoridade. Eu quis que você ficasse na minha proteção. Eu era garoto e eu devia ser assim um pouco atentado. Aí eu ia para os colégios de manhã e à tarde, depois é que eu descobri que não era nada daquilo. Minha mãe falava assim, não, vai para a professora particular, que não era uma casa, que tinha uma professora que dava aula, e eu ia lá, ela passava uns exercícios, eu fazia o dever de casa, mas eu tinha que ficar lá a tarde toda, eu e meus irmãos. E dentro da casa tinha um galinheiro grande. Gente, eu entrava naquele galinheiro, eu devia ter uns 10, 11 anos, mas eu entrava aterrorizando as galinhas, os pintinhos. E eu entrava já gritando, ah! Você está pensando que a galinha se movia? A galinha parava, me encarava e abria as asas, os pintinhos, entrava debaixo dela. E eu que chegasse lá perto, se ela não me bicava. Deus falou, eu quis te proteger das ameaças. Eu quis te proteger do terror. Eu quis te proteger da morte. Eu quis te proteger do maligno. E você não quis. Quantas vezes eu quis te ajuntar e você não quis? Quantas vezes eu quis que você viesse para debaixo da autoridade e você não quis? Agora a tua casa vai ficar deserta até que digas bendito que vem em nome do Senhor. Por que alguns têm autoridade sobre as trevas e outros não têm? São os desobedientes. Gente sem igreja. Olha o que eu estou falando. É gente desprotegida. Quando a Bíblia fala sobre cidade refúgio, 3 aquém do Jordão, 3 cidades além do Jordão, Hebrom, Gate, tem uma série de cidades refúgio. Ele fala, ali dentro, você pode ter cometido um crime, ali dentro, o vingador do sangue não te toca. A cidade refúgio tipifica a igreja. É um lugar
onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. A cidade de refúgio é um lugar onde o mal não te toca. Você está debaixo de uma autoridade sacerdotal. Você vai estar seguro até que o sumo sacerdote morra e depois você está livre. Crente sem igreja, gente, crente sem pastor não é ovelha. Crente sem pastor é bode, gente. Sério mesmo. Isso é sério. A cobertura da autoridade dos pais é boa. A cobertura da autoridade sacerdotal é boa. A cobertura da igreja é boa. Mas o que o inimigo quer? Ele quer que você saia da luz e ande nas trevas, porque ali ele governa você. Vamos ver se está funcionando? A gente vai tentar amanhã. Funcionou? Funcionou. Não funcionou. Não funcionou, então a gente tenta amanhã. Pronto. Está aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas, que só tem um capítulo, no verso 6, está dizendo que aqueles anjos que estavam debaixo de uma autoridade, eles se rebelaram contra a autoridade. E eles foram aprisionados aonde, gente? Nas trevas, em cadeias eternas. Imagina um ser espiritual aprisionado nas trevas. Como é que ele vai ter acesso à tua vida? Se você andar em trevas. Você sabe o que são trevas? Escuridão, cegueira, sabe o que é isso? Já andou em trevas? Você está em casa, de repente, puf, a luz acaba. E tinha luz, aí você não vê nada. Acende a vela, acende a lanterna. Agora pega o celular, que o celular tem lanterna. Naquele tempo tinha esse negócio de vela. Aliás, nas experiências espirituais, por que você acha que um determinado espírito imundo pede para a mulher, pede para o homem acender vela para ele? Acende uma vela branca, acende uma vela verde, amarela, vermelha, acende uma vela preta. Por quê? Porque esse espírito imundo está em trevas. Satanás, ele habita na escuridão. Todas as áreas das nossas vidas que estão em trevas, em escuridão, ali Satanás governa. Vou repetir. Tudo aquilo que está escondido, todo pecado secreto, todo tropeço, sabe aquilo que você tem vergonha que fizeram contigo? Sabe aquilo que você tem vergonha que você fez? Ali tem trevas. Tudo que não é confessado, tudo aquilo que não vem para a luz, está debaixo do jugo satânico. Tudo aquilo que é segredo, que você esconde, diz: eu nunca vou contar para ninguém, nunca ninguém vai saber. Pois é ali que o espírito imundo habita, trazendo medo, vergonha e mentira. Essa figura de trevas, porque muita gente acha que só está no ocultismo. O espírito imundo, ele transita em qualquer área da nossa vida em que Deus não é luz. Aliás, é isso que diz 1 João capítulo 1. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se andarmos na luz como Cristo na luz está, aí sim temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica. Por que tem um monte de gente que não vive em pureza? Pastor, por que eu não consigo viver em pureza? Pureza espiritual, pureza sexual, pureza romântica, pureza familiar. Por que a minha vida é tóxica? Por que eu ando nesse lar que parece que é um lugar de imundície? Segredo.
E o inimigo vai fazer de tudo para que você mantenha bem escondidinho o teu segredo. Ele vai fazer de tudo para que você tenha muita vergonha. Ele vai fazer de tudo para que você tenha muito medo de confessar isso. Porque a hora que você confessar, você traz à luz, você confessa os pecados, ele perde completamente o controle sobre a sua vida e sobre aquela área da sua vida. Uma área da sua vida em que você é sistematicamente derrotado, é uma área que você entregou a autoridade à serpente, a Satanás. Pode pegar. Pega uma área da sua vida e fala assim, aqui eu levanto, caio, levanto, caio, levanto, caio. Você sabe qual é a área. É uma área em que você tem algo oculto ali. É uma área onde você tem algo secreto ali. Tem uma vergonha. Você lembra de Adão e Eva? Eles estavam nus e não se envergonhavam. Quando o pecado entra, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Se esconder. Eles fizeram para si roupas de folhas de plantas. Eu digo que Adão é o primeiro grande nome da moda fashion. Ele fez uma roupa e se escondeu da mulher. Por que que o homem mente para a mulher? Por que que a mulher mente e se esconde do homem? Porque o homem diz, se você souber e conhecer os meus defeitos, você não vai me amar. Então eu minto para você. Eu não sou verdadeiro contigo. Se você souber quem eu sou mesmo, se você conhecer os meus defeitos, as minhas falhas, os meus escorregões, você não vai me amar. Então o que eu faço? Eu me escondo e a partir daí veio confusão na vida da pessoa, porque ele se escondeu em trevas. Existe um povo, aliás, é a cidade mais falada na Bíblia, depois de Jerusalém, é a Babilônia. Depois disseram, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11, vem logo depois do dilúvio. O dilúvio, gente, o dilúvio foi o juízo de Deus contra o pecado. E essa foi o primeiro evento organizado pelo homem, em que o homem tentou anular, ele tentou destruir a forma como Deus faz juízo. Vamos construir uma torre, que se vier outro dilúvio, a gente está lá em cima. Vai vir um dilúvio, a gente foge do juízo de Deus. A Torre de Babel é igualzinho à religião. Sabia disso? Qual é a diferença da religião para o Evangelho de Jesus Cristo? Pastor, é a mesma coisa? Não é. A religião é todo esforço humano para construir uma torre para chegar no céu. O religioso, ele se esforça, ele trabalha, ele faz caridade, ele faz de tudo para conseguir chegar no céu sem Deus. Ele diz que está agradando a Deus, mas na verdade, ele está fazendo do jeito dele. A religião é uma escada que o homem constrói para tentar chegar no céu e não vai chegar nunca. O Evangelho também é uma escada, mas nessa escada Deus, ele desce do céu para vir resgatar o homem na terra. Religião, vou falar assim olhando para você que está me vendo em casa, religião não salva ninguém. Eu vou até baixar o tom da minha voz, você não achar que eu estou brigando com você. A entrada no reino dos céus, eu aprendo, você aprende, porque mamãe ensinou para mim, ensinou para você também. O bonzinho vai para o céu e o mal vai para o inferno. Vocês não aprenderam isso? O critério, o julgamento de entrada no céu da religião é o quê? É o esforço, é a justiça humana. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus só tem uma porta,
uma porta. Tem só um caminho. Eu vim de Curitiba para Palmas, no Tocantins. Quando eu entrei no avião, eu poderia ter falado assim para a moça: eu sou perfeito, eu sou caridoso, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca traí minha mulher, nunca passei cheque sem fundo. Eu podia falar isso para ela. E ela fala: nossa, você é santo mesmo, entra aqui no avião. Mas ela falou: não interessa. Esses valores não compram esse bilhete de entrada no avião. Você tem que pagar a passagem, tem um preço. Tem um preço, gente. E se eu não pagar o preço do bilhete que me leva de Curitiba para Palmas, eu não viajo, eu fico em Curitiba. E é assim que funciona a nossa ida para o céu. Para você ir para o céu tem que ter um bilhete. Só que esse bilhete você não pode comprar e eu não posso comprar. Se juntasse o dinheiro de todo mundo aqui e de todo o planeta, nós não conseguiríamos pagar. Porque esse bilhete custou um preço que tem um cheiro muito ruim. Tem um gosto muito ruim. O bilhete para o céu tem gosto e cheiro do sangue do Cordeiro. Sabe quem vai entrar no reino? Quem é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Vós sois salvos pela fé. Não vem de vós, não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Quem nos salva é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que aquele homem ao lado de Jesus na cruz, um outro ladrão assassino, que não fez nada de certo na vida, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque eu só fiz besteira. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Caminho para o céu, tem um bilhete. É bondade, pastor? Não, Deus quer que eu ande em bondade? Quer. É fidelidade? Não, Deus quer que você ande em fidelidade, mas isso não salva. É caridade? Não, Deus quer que você seja caridoso, mas não é isso. O que te leva para o céu, gente? Gente batista vai para o céu? Metodista, presbiteriano, católico, romano? Quem vai para o céu? Quem vai para o céu é quem faz uma aliança com o Cordeiro de Deus. É quem faz uma aliança com Jesus. Amém, gente? As trevas não querem que você conheça isso. A religião da torre não quer que você conheça isso. Ele quer que você se esforce. É um incentivo ao homem a tentar construir um caminho para a eternidade sem Deus. Oséias 5,4 diz: suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles e eles não reconhecem o Senhor. É gente que quer ir para o céu construindo sua própria torre. E a Babilônia, então, ela vai significar todo um esforço maligno para nos desviar da verdade. É um inimigo pequeno. A Bíblia diz em Gênesis 11:5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Quero situar você dentro de quem é Deus. Já reparou que Deus faz assim para você e para mim? Não terás outros deuses diante de mim? Vocês já leram isso nas Escrituras? Já leu isso em Êxodo 20, em Deuteronômio 5? Não faça ídolos, não faça imagens, não faça imagem de escultura, não se encurve a elas, não lhes preste culto, não as adore. O que Jesus está dizendo, gente? Ele não está dizendo apenas não viverás na idolatria. Deus está dizendo: não me compare. Eu sou incomparável. Não tente me diminuir. Não tente me diminuir de uma maneira que você possa me controlar. Porque o ídolo você pega daqui, pendura aqui, bota na carteira, leva para a sua sala, coloca em cima da sua TV, coloca em cima do seu quarto, coloca em cima, da onde você quiser.
Não me compare, porque eu sou incomparável. Isaías capítulo 40, ele diz no verso 25 e 26, com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. É um Deus que é incomparável. Ele compara o exército de estrelas de céu. É como se ele fosse um general e ele fizesse uma lista dos seus subordinados e começasse a chamar Órion, Centauro. Ele chama as galáxias, Via Láctea, Andrômeda, Léo, Áquila, e todas as estrelas comparecem. Ele conhece com intimidade, ele conhece o nome. Ele não é um Deus que está por ali tocando harpa para os anjinhos e deixando que a humanidade se vire. Ele é um Deus que ele abre, ele diz: eu descortino o céu como quem abre uma cortina. Se você é mulher e você fez uma cortina para sua casa, você conhece os detalhes, os babados, os bandões. Você fez aquilo e conhece o detalhe daquela cortina. Deus está falando: eu conheço detalhes da criação. Não tente me comparar. Não tente fazer com que eu fique de um tamanho pequenininho para que você possa me entender. Não caia na armadilha de tentar achar que aquilo que você faz eu não vejo, porque os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra. Deus é um Deus que quer favorecer aqueles que têm um coração completamente perfeito, maduro, inclinado para Ele. A religião da torre faz o contrário. É um inimigo. Quando você fala em Babilônia, é um símbolo do caráter satânico das trevas. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. A Babilônia é um inimigo lá em Gênesis 11. A Babilônia é um inimigo lá em Apocalipse, capítulo 18. Esse inimigo, retratado aqui como as hostes das trevas, é um inimigo do início ao fim. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu estou ensinando autoridade sobre as trevas, porque você vai ter a vida inteira para vencer esse inimigo. Esse inimigo vai fazer de tudo para que você saia da luz e venha para o esconderijo onde ele te aprisiona. E ele usa para isso o nome prostituição. Uma prostituta é alguém que te seduz, é alguém que captura os olhares, é alguém que quer tomar de ti os teus valores. Uma prostituta é alguém que vende o seu corpo, que oferece prazer, um prazer ilícito, mas que coloca você dentro de uma jaula. Satanás quer colocar você num calabouço. E um termo que a Bíblia usa para que você entenda como é que ele atrai você para as trevas é o termo Babel, a mãe das prostituições. Quando a gente fala sobre Babilônia e suas abominações, você vai entender que toda a batalha vai ser uma batalha contra a sedução. A sedução, gente, funciona com a tentação. Quem é que gosta de chocolate? Eu gosto. Tem gente que não gosta. Tem gente que prefere o amargo. Tem gente que gosta, num calor desse, estou falando sério, toma chimarrão. Amargo, sem açúcar e fervendo. Eu prefiro doce, gelado. Você vê uma propaganda. Quer ver como é que a propaganda te seduz e você não esquece? Os mais velhos vão entender. Leite condensado, caramelizado,
com flocos crocantes, com delicioso chocolate Nestlé. Gente, aquilo me seduz. Ah, mas é choquito. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Gente, essa propaganda tem 20 segundos. Quem ouve não esquece mais. A sedução diz para você que você precisa de um sapato novo. E eu sei disso porque eu tenho 2 mulheres na minha casa, minha filha e minha esposa. E eu sempre digo assim, ela sempre chega para mim, tem aquele armário, você tem o quê? 2 sapatênis, um chinelo e um sapato. É isso aí. E tá bom, e tênis, quando você quer dar uma caminhada, acabou. Ela abre o resto do armário e diz assim, tenho nada para vestir. Ou então, ainda falta uma rasteirinha. A sedução quer levar você a adquirir um produto e quer arrancar de você os teus valores. A Babilônia anuncia um evangelho sem cruz, um evangelho de prazeres, buscar o melhor aqui na terra. Aproveita a vida enquanto você está vivo. Aproveita que a vida é curta. Atropela a santidade, a justiça, a misericórdia. A Babilônia se embriaga com o sangue dos santos, dos crentes. E ela é capaz de enlouquecer as nações. Quando Isaías revela a figura de Satanás derrotado, ele fala o seguinte, ele olha para aquele espírito imundo e diz, tu és aquele que debilitavas as nações? Existem nações debaixo do sangue de um principado maligno, debaixo do espírito de um principado maligno. A Babilônia representa isso. A Babilônia com as suas abominações, que é uma habitação de quê? De demônios. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Um bandido pronto para uma emboscada. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O que o inimigo quer? Se o inimigo tirar você debaixo das asas protetoras de Deus, ele faz o que quer com a sua vida. Você quer ver um homem triste, uma mulher triste? É o tal do desviado. Eu estava conversando hoje, acho que com o Cleves ou com o Denis, um dos dois, sobre gente desviada. Você quer ver uma coisa? Quem conhece aqui uma pessoa que já esteve na igreja, que foi batizado, que era crente e que hoje está desviado? Levanta a mão. Pode levantar a mão bem alta assim. Uma pessoa desviada. Fica com a mão levantada, agora olha para o lado. Olha para o lado, olha quanta gente desviada. Você está vendo isso? O desviado é um sofredor. Ele sabe que está longe, ele sabe que está no pecado, ele vem à igreja, ele continua no pecado, e ele está aprisionado, precisa de libertação, mas ele tem vergonha de falar. Ele não consegue, às vezes, nem gritar por socorro, para o pastor ir lá e socorrer ele, para o ministro ir lá e socorrer ele, para o líder ir lá e socorrer ele. E é isso que o inimigo faz. O que ele faz? Como mãe da prostituição, ele prepara uma emboscada para você. Faz um negócio comigo. É só uma noite de prazer. Assina aqui. Ele quer fazer um contrato em que você fique preso nas trevas e não consiga mais sair para a luz. É que nem aquela pessoa que de vez em quando ele vai e entra num lugar que ele sabe que não deve ir, diz, não, mas a porta está aberta. E ele vai uma vez, vai 2 vezes, e quando vai uma 3ª vez, a porta se fecha e ele não consegue mais sair.
Como é que eu venço um inimigo que quer misturar santidade com perversão? A Babilônia, a palavra Babel, significa confusão. Você lembra que as línguas são confundidas em Babel? Quando é que as línguas são de novo, se eu posso usar essa expressão, desembaralhadas, desconfundidas? No Pentecostes. Ali o Espírito Santo batiza aquelas pessoas, elas falam em línguas, e nas línguas que as pessoas entendiam. Aquilo ali não era língua estranha, aquilo ali era língua que as pessoas entendiam. Ali Deus está falando, aquilo que aconteceu em Babel vai acabar. Vai acabar. Leva o cristão a atrair o Senhor, atrair os mandamentos, atrair a aliança, negocia valores do reino e a vida eterna por prazeres e riquezas mundanas e coisa que passa, efêmera, transforma a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, sem mácula, em uma prostituta imunda. O inimigo traz você e diz assim, eu vou te dar uma grana. É uma fraude que ninguém vai saber. Pergunta para o pessoal da Lava Jato, lá de Curitiba. Quanto é que eles dariam para não ter entrado nesse negócio? Pergunta. Gente cheia da gaita. Gente cheia do dinheiro, que está preso. Que quis passar o Natal com a família e não conseguiu. Você vai ganhar o dinheiro fácil. Você vai ter um prazer fácil. Só que você fica aprisionado dentro da Babilônia. Produz uma religião sem fé, produz falsos profetas, sacerdotes corruptos, perverte a adoração santa ao Cordeiro em contaminação profana e mantém o cristão no exílio. Gente, eu explico isso no livro. Cada inimigo de Israel mostra uma faceta do caráter satânico. Os egípcios nunca fizeram guerra com Israel, nunca, só aprisionaram. Pode ver que o Egito nunca fez guerra com Israel. O negócio do Egito é aprisionar. Você fica aprisionado num vício. Você que fica aprisionado numa aliança perversa. Amonitas funcionam como ladrões. Eram nômades. Mas atacam quem? Os fracos, os velhos, aqueles que estão sem força para reagir na fé. Gente que está vivendo à margem da fé. É gente que às vezes é crente, às vezes não é. Na igreja é uma bênção, e em casa é o diabo. Os amalequitas, eles atacam na dúvida. Interessante que Israel sai do Egito, passa 3 dias uma dificuldade, não tem água. A primeira coisa que eles falam o seguinte: será que Deus está conosco mesmo? Gente, o capítulo 16 de Êxodo começa assim: então os amalequitas os atacaram. Quem é que sofre o ataque de amalequita na igreja desse principado? Gente que duvida, gente que tenta a Deus. Tentar a Deus é dizer a Deus que Ele não é capaz de fazer aquilo que Ele falou que ia fazer. Isso é tentar a Deus. Israel vence os moabitas, vence os amonitas, vence os edomitas, vence os midianitas. E ele está dentro de Israel, e ali ele toma terra, e ele vence aquelas 7 nações de Canaã, os jebuseus, os heteus, os hititas, ele vence os canaanitas, e quando ele fala, agora a tua vida está boa, quem é que ataca eles? Babilônia. A Babilônia é um principado que quer tirar você da terra da promessa, da terra que manda leite e mel, te sequestrar e te levar para o cativeiro. É por isso que a Bíblia chama de cativeiro babilônico. Quando é que você vê que a pessoa ela está aprisionada no cativeiro babilônico? Quando um dia ela viveu no fogo aleluiado de Deus e hoje está no pecado. Babilônia atingiu ela. Uma meretriz que negocia um preço. Escute. Satanás vai negociar o teu ministério, a tua fé, a tua identidade. Ele vai te oferecer um prazer.
Não fique pensando que ele vai trazer um negócio ruim para você. Ele vai parecer um negócio da China. É bom demais para ser verdade, pastor. Isso é de Deus, e não é. Quando a viu, Judá vem a ser filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Judá, ele tem um nome que segue o nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Olha o que esse homem prometido vai me fazer quando ele se encontra com a prostituta. Judá pensou que fosse uma prostituta. Ela vinha encoberto o rosto, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela perguntou: o que você me dará? Ela negocia, a prostituta negocia: o que você me dará para deitar-se contigo? E ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia, como penhor? Aqui ele penhora a vida dele. Até que o mande, disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele se entregou e a possuiu. Detalhe: Tamar engravidou dele. Selo. Sabe o que é um selo? Identidade. Naquele tempo, você não assinava com a caneta Bic, com a caneta esferográfica. Você tinha um anel de selar. Esse anel ficava no dedo ou pendurado aqui no pescoço. Então, quando eu escrevia alguma coisa, eu pegava aquele selo, botava uma cera, e chegou a carta do irmão Judá. Chegou a carta de Judá. A identidade dele está aqui. Quando você negocia com as trevas, você joga fora a tua identidade de filho. Judá se perdeu. Quem você é, Judá? Não sei mais. É crente que perde a memória. É crente que tem amnésia. Já viu crente que tem amnésia? Quem é você no mundo espiritual? Não sei. Qual é a tua identidade? Não sei. Para onde você está indo? Não sei. As trevas, quando negociam com a gente, querem roubar de nós, bater a nossa carteira. O diabo é um ladrão, um batedor de carteiras, um trombadinha. Esse é o nome que vocês usam aqui? Trombadinha. Você sabe o que é isso? No Rio de Janeiro é aquele que tromba com você e leva a sua carteira. É isso. Me dá o teu cordão. O cordão é a promessa que sustenta a tua identidade. Roubou a palavra do coração. Roubou a promessa. Você, Judá, você está prometido como raiz de Davi. Você está prometido como leão da tribo de Judá. Mas ele perde, e pior do que isso, sabe o que ele perde também? Ele perde o cajado dele. O selo, o cordão, o cajado é o dom ministerial. O homem estava no altar, não está mais. O homem servia no ministério, não serve mais. O homem tinha um chamado pastoral, era pastor, não é mais. Perdeu o cajado. É isso que a prostituta faz. É isso que Satanás faz. É isso que o inimigo faz. Ele desvirtua. Pode passar. Pode passar o outro também. Como é que ele usa para te seduzir? Ele usa o que a Bíblia chama de tentação. Satanás é um tentador. E tem muita gente que confunde prova com tentação. Pastor, como é que eu vou saber se eu estou sendo provado por Deus ou se eu estou sendo tentado por Satanás? É fácil, gente, é fácil. Vamos ver. A prova tem um sabor amargo. Quando você está passando prova, você não senta no fundo da igreja, não. Você senta aqui na frente, ó. Prova. A tentação tem um sabor doce. Você nem vem à igreja. Nem que você senta no fundo. Não. A prova, ela vem de Deus, estimula o teu crescimento. Olha para mim aqui. Você acha que você vai ficar na 5ª série espiritual para sempre? Acha? Você acha mesmo? Ah, estou passando por prova. Tinha um cantor que falava o seguinte:
Se você passa por prova, vai gemendo, geme e chora. A prova faz você ser aprovado. Quando você é aprovado, significa que Deus está fazendo você passar de ano. Vai para a 6ª série, vai para a 7ª série. Querido, uma hora Deus vai te levar para a faculdade. Você vai fazer pós-graduação espiritual. Você vai fazer mestrado espiritual. Você está entendendo isso? A prova faz você crescer. E a tentação? Você vira uma criança. Já viu gente que está na primeira série espiritual a vida inteira? O camarada está 10, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, repetindo a primeira série. Pastor, por que eu tenho que entregar o dízimo? Pastor, e o índio que nunca ouviu falar em Jesus, como é que ele vai para o céu? Pastor, gente, é pergunta de criança, que nem os nossos filhos que estão no trilhar já sabem responder. É a tentação. A prova extrai o que há de melhor em nós. Extrai fé, extrai coragem, extrai decisão de segurar nas mãos de Jesus, e extrai de nós o que há de melhor. A tentação extrai o que há de pior em nós. A prova visa o bem e a vitória. A tentação visa o mal e a morte. A prova busca a santificação. A tentação busca o pecado. Se você está sendo atraído para o pecado, é tentação, não é prova. Não é prova. Pede socorro, grita. Pastor, me ajuda, pastor, estou quase caindo. A prova fortalece o espírito. A tentação fortalece a carne. A prova aprofunda o discipulado. A tentação interrompe o discipulado. Ele abandona o pequeno grupo. Ele abandona a igreja. Inclusive, pastor, eu vou deixar esse negócio de seminário para daqui a uns 10 anos. Ele interrompe o crescimento. A prova aproxima você de Deus. A tentação leva o cara para longe da igreja. Gente, o que afasta a gente da igreja? É o pecado, gente. As desculpas são diversas. Diversas. Mas a verdade é o pecado. Não fica pensando num pecado cabeludo. Aquele irmão está em pecado. Pecado dentro da gente. Amarguras, culpas. Pecado. A prova chama você à realidade. O pecado deixa você na Disneyland espiritual a tua vida inteira. Vai viver no mundo da fantasia. Inclusive é carnaval, pega a fantasia e vai, meu filho. É isso que a tentação faz. Vocês estão entendendo como é que Satanás usa nesse termo Babilônia? A tentação é uma cilada. Então você entenda como uma armadilha, uma ação ardilosa que constrói uma fantasia, sequestra o juízo, ela busca saciar os apetites, atrai para algo saboroso, prazeroso. A tentação, gente, te oferece uma ilusão, quer te enganar, quer te levar ao erro por uma astúcia. A partir da conquista da confiança, te leva para dentro de um calabouço, é uma cilada. A pessoa cai num ponto cego, perde as suas faculdades de entendimento, perde o discernimento. Uma pessoa que está em tentação, gente, você fala, rapaz, você está destruindo a tua família. Ele fala, eu não quero saber. O seu casamento, você tem uma mulher maravilhosa, você tem filhos lindos. Ele fala, eu quero é ser feliz. Essa pessoa caiu dentro de uma armadilha. A pessoa que está tentada, ela fica cega. Para que você vai comprar um carro? Você já tem um bom carro. Não, eu tenho uma promoção, pastor, e essa promoção vai até amanhã. Inclusive, eu nem venho aqui porque eu tenho que pegar essa promoção amanhã. Você não está vendo que isso é uma armadilha? Você vai assinar um contrato em que você vai ficar endividado por 5 anos. Não é tempo de fazer dívida. É tempo de você investir no reino. Não é tempo de fazer dívida. É tempo de você investir na sua família. A tentação cega a pessoa. A tentação é um encantamento maligno. Eu vou contar para vocês uma história assim muito interessante. No norte do país, mais ao norte do que aqui, eu preguei numa igreja batista. E o pastor veio contar para mim a respeito de uma ovelha dele. Esse rapaz era um médico, casado
com uma moça de Deus. E ele trabalhava num posto de saúde que atendia um povo indígena, entre outras pessoas. E uma índia se apaixonou por ele, pelo médico. A esposa desse médico crente, esse médico crente, mas daquele crente meia sola, que vai na igreja de vez em quando, uma vez por mês e tal. Essa índia se apaixonou por ele, foi no pajé e fez uma poção, achava que isso era coisa de filme, de desenho da televisão. A poção chamava puçanga. Ele falou, traz aqui um pedaço da roupa, do cabelo, o que você achar dele. A moça levou, a índia levou. E um dia ela estava no posto de saúde, e estava lá com aquele negócio na mão. Quando o médico passou, ela soprou. Impressionante. O encantamento tem o poder de aprisionar a pessoa. O encantamento tem o poder de capturar o desejo. Pasmem, aquele médico. Gente, o cara ser médico, ele tem que ter um cabeção, meu irmão. Já viu como é que é passar no vestibular para medicina? É punk. Não é mole, não. Estuda, o cara tem que ser é quase um gênio, gente. É mais fácil passar para a prova da NASA do que você passar por uma prova de medicina, para você passar numa faculdade federal no Brasil. É uma loucura. Pois, saiba que aquele homem inteligente largou a esposa, largou a medicina e foi morar na tribo. Encantamento. A sedução cega. Está todo mundo vendo que ele está errado, ele se acha o único certo. Não faça isso. O pastor não abençoa, a mamãe não abençoa, o papai não abençoa, ninguém está abençoando ele. Eu vou fazer. Rebelde. O processo de sedução das trevas implica em lançar a pessoa num universo atrativo. A pessoa perde a noção da realidade. Ele joga fora valores que ele jamais podia negociar. O objeto de desejo se torna a única realidade satisfatória para ele. A sedução, a tentação da Babilônia, das trevas, atua na sombra das nossas carências mal cuidadas. Se você tem uma vida sexualmente ativa com a tua esposa, você não vai ser tentado nessa área. Quando é que isso acontece? Quando o relacionamento esfria. Se você está cheio de dinheiro no bolso, Satanás não vai te convidar para você assaltar um banco, para você dar um calote. Ele vai usar o teu momento de derrota, o teu momento de deserto. Ele busca Jesus quando Jesus está fraco, no deserto, solitário. E ele propõe um negócio para Jesus. Você acha que não vai propor para você, querido? O nome dele é tentador. Sabe como é que a Bíblia o chama? Ele é o grande sedutor. Se você, minha irmã, já foi seduzida por um homem, você sabe do que eu estou falando. Satanás, ele te leva para um lugar onde você vive uma ilusão. Parece que é bom, mas é um laço que aprisiona a morte. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que a tentação é comparada? Comparada a um laço do passarinheiro. Você confia, faz associação com pessoas erradas, gasta recursos ajudando quem não quer ajuda, se envolve com pessoas que você não conhece profundamente. Você é impulsionado a revelar segredos espirituais a pessoas carnais. Seduz, envolve a pessoa pelo impulso da paixão, faz com que ela tome decisão em meio a forte emoção, engana a sentir necessidade de comprar o que você não precisa, obriga a olhar a circunstância e desistir de olhar para frente, faz depositar seu sentimento nas coisas
e não nas pessoas. Leva a inquietude ao desespero diante da adversidade. Faz sentir cansado sem necessidade de vir à igreja e se afasta de princípios espirituais. Engana na mentira de que trabalhando tudo que pode, alcançará tudo que deseja o coração. Jó diz no capítulo 22, verso 10, por isso está cercado de laços e repentino pavor te conturba. Eu vou chegar no final. Quando a Bíblia fala que essa aliança, que toda aliança é uma aliança de uma só carne, uma aliança que te leva a um aprisionamento, que rouba a tua identidade, eu quero falar que existe um, que deu para mim e para você, um poder que emana do trono do Cordeiro. Apocalipse 5, 11, 13 diz, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que há neles, que diziam, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. O Apocalipse, gente, não é o livro do fim do mundo, é o livro que revela o poder, o poder de Jesus de Nazaré. Ali você encontra um Jesus que dá autoridade ao fiel para vencer os inimigos. Retrata o triunfo de Jesus. Todas as vezes que o Cordeiro ele é apresentado, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele apresenta como um vencedor. Ele é aquele que venceu. Dá certeza de que Jesus tem total controle sobre a história. As portas do inferno, as perseguições, os ataques não podem resistir à autoridade da igreja. Oferece uma garantia de que todos os inimigos serão vencidos e enfrentarão o juízo de Deus. E ao mesmo tempo que a igreja e os crentes desfrutarão de delícias eternas. Como é que eu venço as trevas, gente? Como é que eu tenho autoridade sobre as trevas? Quando eu escolho a presença daquele, quando eu escolho estar debaixo da obediência daquele que nem sempre é fácil obedecer. Você quer autoridade para vencer a loucura que está na tua vida? Abandone o pecado. O sol já se pôs, mas eu diria, abandone o pecado antes do sol se pôr. Você quer autoridade para vencer aquilo que você está fracassando? Desfaça os negócios ilícitos. Desfaça os acordos perversos. Você tem uma família para cuidar. Você quer vencer? Volte e peça perdão para o seu pai. Você quer um casamento bendito? Volte e peça a bênção do seu sogro e da sua sogra. Para você vencer, o Cordeiro venceu, sabe por quê, gente? Obediência. É uma palavra que para muita gente soa como cafona. Aliás, a palavra cafona já é cafona. Velha, ultrapassada. A obediência é que leva você para um lugar onde as trevas são vencidas. A noiva vencerá as trevas. Quem é a noiva? É a igreja. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, autoridade. E ele cavalga como um vencedor, determinado a vencer. Por que a igreja vence? Porque o Cordeiro de Deus, o cabeça da igreja, ele cavalga
como um vencedor para vencer. Você vivendo no time de Jesus, você está vivendo num time que não vai perder. É um spoiler. A Bíblia conta que no final o Cordeiro vence. Aqueles que andam com o Cordeiro vence e as trevas são derrotadas. Só tem um jeito de você escolher o time perdedor, é você escolher viver longe de Jesus de Nazaré. A mensagem é essa do noivo de Jesus Cristo, a noiva que é a sua igreja. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Não traia a aliança que você tem com Jesus. E grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que enganava o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. As trevas vão guerrear contra você. Não fique imaginando que você vai ter uma vida fácil, porque o Evangelho não fala isso. Não fique imaginando que você vai ter uma vida tranquila, porque o Evangelho não fala isso. Você vai viver provas, lutas e vai vencer tentações. Se você escolher, ainda que fraco, eu gosto muito, muito. Pronto. Eu gosto muito da palavra de Deus à igreja da Filadélfia. Sabe o que a palavra de Deus diz? Diz assim: você é fraco, mas você foi fiel, e por isso eu te darei autoridade sobre as trevas. Não importa como você se sente, importa debaixo da autoridade que você está. Eu tinha muito mais para falar, mas eu tenho muito mais tempo para falar. E amanhã a gente se encontra de novo aqui. Que horas, pastor? 9 horas? Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Vamos ficar em pé agora e vamos encerrar. Quero que você feche seus olhos agora. O anúncio do Cordeiro é que ele vai vencer, e que você vai vencer com ele. Deus está fazendo de você um bom soldado, querido. Deus está fazendo de você um guerreiro. E para um soldado ficar forte para a batalha, Deus não vai deixar você na sombra tomando água de coco, não. Deus vai estimular o teu músculo espiritual. Deus vai te dar provas, não para te reprovar, mas para te aprovar. Deus vai te trazer para perto dele. Deus vai te ensinar, vai sondar teu coração e vai revelar a você coisas grandes que você não conhece. Todo crente sério, todo homem e mulher de Deus vai passar por momentos em que vai pensar em fraquejar. Todo. João Batista, que dos nascidos da mulher foi o maior que já viveu, chamado, Jesus disse isso. Ele chegou a duvidar. Ele já tinha anunciado: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas ele fraqueja e vai preso. Ele está no calabouço. E ele manda os discípulos perguntarem: és tu mesmo, Jesus? És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Não faz mal você ter um momento de dúvida. O que você não pode é viver na dúvida. Hoje eu vou dar uma oportunidade para você falar com Deus.
a respeito das áreas que você tem fraquejado, a respeito das áreas que você tem sido tentado, a respeito das provas que você tem vivido. Prova é difícil mesmo. Se a prova for fácil, se a prova for simples, você não aprende. Para que você vença as trevas, para que você tenha autoridade sobre as trevas, sobre a Babilônia que tenta te seduzir, aprenda isso. Tentação, você não enfrenta ela, você foge dela. Fugir das paixões da juventude. Se conserte com Deus. Se conserte com o Cordeiro. Diga para Jesus: eu quero cavalgar, porque é isso que a Bíblia diz, que ele cavalga como um cavaleiro para vencer. Se você quer hoje dizer para Deus: Deus, eu quero de volta essa autoridade para vencer tentações, eu quero autoridade para vencer as provas, eu quero autoridade para vencer a Babilônia e todas as suas prostituições, eu quero autoridade para vencer aquele que me seduz, eu quero autoridade para liberar a autoridade sobre a vida daqueles que estão debaixo de mim. Se você quer isso, nós vamos orar por você. Se você precisa da força de Deus para vencer as trevas, eu vou orar por você. Se você quer dizer para Deus a respeito das suas fraquezas, eu vou orar por você. Se você quiser dizer para Deus que está doendo demais e que esse deserto não acaba nunca, essa é a hora de você dizer para Deus: Deus, chega de perambular por um lugar que não é meu, eu quero entrar na terra da promessa. Se você quer isso, enquanto o louvor ministra, saia do seu lugar e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Pode vir. Deus, em nome de Jesus, numa atitude de fé, nós estamos aqui no teu altar, ó Pai, porque nós acreditamos no mover do teu Espírito, Senhor, sobre todo o coração contrito e quebrantado. E agora, Deus, nós nos expomos diante do teu altar para receber de ti, ó Senhor, uma investidura de renovação, de autoridade, em nome de Jesus Cristo. Que naquilo, ó Deus, em que nós abrimos, ó Senhor, brechas e áreas da nossa vida estão sob influência desse espírito de sedução que nos enfraquece, que nos encarcera, ó Deus, em práticas que nos deixa alheios ao plano de vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Nisso, ó Pai, nós agora lançamos diante do teu altar para dizer que nós não aceitamos prisões e cadeias nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada filho teu, cada filha do Senhor, que numa atitude de fé, ó Deus, veio à frente e dizer ao Senhor: minha miséria, minha fraqueza, eu exponho a ti, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe em minha fraqueza e eu possa reagir na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, que o teu servo se sinta fortalecido, que haja, Senhor, restauração, pela convicção de que em Jesus nós não precisamos ficar aprisionados, acorrentados ou amedrontados por espíritos e por lembranças amargas do passado, porque o nosso passado, ele agora está sendo cravado da cruz do Calvário em nome de Jesus. O medo, a vergonha, a dor e aquilo, ó Senhor, meu Deus, que nos faz ou que nos tenta nos fazer prisioneiro das trevas, nós lançamos luz, porque quem é do Senhor vem para a luz, para que as obras das trevas sejam dissipadas pelo poder daquele que é a própria luz, Jesus Cristo, ó Pai. Esse teu filho, que essa tua filha, que em atitude de fé
Receba uma renovação da visitação do teu Espírito, ó Deus, renovando a sua alegria, quebrando, ó Deus, a força de tudo aquilo, ó Deus, que o deixa envergonhado como filho de Deus. Mas o Senhor nos levantou, e nesta noite, ó Deus, nós aprendemos que o espírito da Babilônia, que amalequitas e egípcios são espíritos derrotados, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, levante o teu servo, levante a tua serva, para que eles possam, ó Deus, nesta noite sair daqui dizendo: Senhor, me ajude a penetrar em todo o plano de conquista que o Senhor tem estabelecido para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.